Fala aí pessoal, estamos iniciando aqui a nossa primeira aula de uma série de aulas de revisão. O assunto da aula de hoje é revisar um pouco sobre logaritmos. Então eu separei alguns exemplos aqui para trabalhar com vocês e ao longo da solução dos exemplos a gente vai relembrando aos poucos o que tem de mais importante acerca de logaritmos. Bora começar? Então vamos lá. Para o primeiro exercício, o primeiro exemplo, a gente tem aqui o seguinte. Utilizando a definição de logaritmo, calcular o valor de x em cada caso abaixo. Então, para você que não lembra da definição de logaritmo, vamos lembrar ela aqui rapidinho antes de começar a calcular. O logaritmo ele tem a base, certo? Vou chamar aqui de uma base A. Ele tem o logaritmando, que eu vou chamar de B, e o valor do logaritmo, que eu vou chamar de x, tá? A definição de logaritmo diz o seguinte, que a base do logaritmo elevado ao valor dele, então a elevado a x, é igual ao logaritmando. Lembram disso? Então, na definição, a gente consegue transformar um logaritmo em uma potência. Ou a gente pode fazer o inverso, transformar a potência em um logaritmo. Então, é isso daqui que a gente vai utilizar para resolver esses três primeiros itens aqui. Vamos agora, então, resolver. Para isso, vamos apagar isso daqui, que a gente já lembrou da definição. E vamos começar pela letra A. A letra A, ela pede para calcular o valor de x, que é o log de 27 na base 3. Então, de acordo com a definição, o que eu vou fazer? 3 elevado a x, que resulta em 27. Bom, existem várias maneiras de se resolver, nesse ponto aqui. Uma delas, que é bem simples, a gente poderia pensar aqui, 3 elevado a quanto, qual deveria ser o valor do meu expoente, resulta em 27. Então, você pensando aí um pouquinho, é só você ir multiplicando 3. 3 vezes 3 é 9, vezes 3 de novo, 27. Então, o expoente aqui, no lugar do x, deveria ser 3, porque ele aparece 3 vezes aqui na multiplicação. O detalhe é que nem sempre a gente vai conseguir resolver assim, dessa maneira, tão fácil, só pensando, só indo de cabeça. Então, outro caminho que a gente pode utilizar também é fatorar o 27 para a gente reescrever ele de alguma outra maneira. Então, eu vou fazer aqui, nesse caso, o 27, decompondo ele aqui em fatores primos. 27 dividido por 3 é 9. Dividido por 3 de novo é 3. Dividido por 3 de novo é 1. Então, 27 é a mesma coisa que 3 elevado a 3. Então, substituindo aqui, eu vou repetir o início, que eu não mudei nada. E o 27 eu vou colocar 3 elevado a 3. Bom, como a gente pode perceber, as bases são iguais. A gente ignora as bases e olha para o expoente. A gente tem que x é igual ao 3. Ok? Então, a solução aí do primeiro exercício, da letra A do primeiro exercício, é x igual a 3. Vamos agora, então, para a letra B. A letra B, apesar de parecer um pouquinho diferente, porque o x está em uma outra posição, o x é o logaritmando, a base é 2 e o resultado é 5, a gente vai proceder da mesma maneira. Vai ficar 2 elevado a 5, que resulta em x. Aqui é só calcular a potência sem problema nenhum. A gente sabe que 2 elevado a 5 é multiplicar o 2, e o tanto de vezes que a gente vai multiplicar é indicado pelo expoente. Como o expoente é 5, a gente vai fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso daqui resulta em 32. Vamos botar aqui o resultado direto. Então, 32 é igual a x. Isso é a mesma coisa que falar que x é igual a 32. Então, está resolvido aí a letra A e a letra B.
fica faltando somente a letra C. Vamos tirar agora a solução da A e da B, né, para liberar espaço para a gente fazer a C sem ficar nada embolado. Bom, vamos repetir a C aqui. Então, na letra C, vocês já percebem que é o mesmo procedimento das outras e é bem parecida com a letra A. A base do logaritmo é 1/5. O logaritmando é 125. E isso é igual a x. Então, aqui, procedendo da mesma maneira, eu tenho que 1/5 elevado a x vai resultar em 125. Então, 1/5 elevado a x é igual a 125, ok? Bom, aqui você já percebe só uma pequena diferença, né? Porque você tem uma fração elevada a x e do outro lado uma quantidade inteira. O que a gente vai fazer? Vai inverter essa fração e quando a gente faz essa inversão, significa que vira um expoente negativo. Então, aqui invertendo, o 5 vem para cima, o 1 vem para baixo, mas quando o denominador é 1, a gente não precisa escrever, então não vou escrever. E o expoente passa a ficar negativo. Tá? Isso daqui é a potência com expoente negativo. Isso igual a o 125, a gente pode fatorar ele. Se você tiver dúvidas, né? Vai ficar 25 dividido por 5, 5, dividido por 5, 1. Então, é a mesma coisa que 5 elevado a 3. Então, com as bases iguais, a gente ignora elas. Olhando para cima, tem que menos x é igual a 3. Lembrando que eu quero o valor do x, o x positivo. Então, a gente inverte o sinal aqui. O que era menos passa a ser mais. E aqui que era mais passa a ser menos. Então, a gente tem aí que x é igual a menos 23. Algumas pessoas têm mais o hábito de escrever, né, que está multiplicando por menos 1. Exatamente isso. Eu só vou direto e já troco o sinal. Não escrevo essa multiplicação por menos 1. É tudo a mesma coisa, ok? Bom, então, esse primeiro exercício serviu para a gente lembrar da definição de logaritmo. Só que o logaritmo possui muitas propriedades, possui consequências, possui muitos artifícios que a gente pode utilizar para resolver o cálculo de vários outros logaritmos e que vai nos ajudar em situações mais contextualizadas, os problemas que a gente tem que acaba aparecendo o logaritmo. Então vamos fazer um segundo exercício agora para relembrar um pouquinho aí do que a gente tem de propriedades envolvendo logaritmo. Agora, nesse segundo exercício, ele fala o seguinte, que são dados dois valores, o log do 2 sendo igual a 0,3 e o log do 3 sendo igual a meio. Só para reforçar aqui, eu acabei colocando igual, mas são valores aproximados, ok? O logaritmo de 2 e de 3 não é aquele valor exato, mas a gente aproximou para uma casa decimal. Utilize todas as propriedades dos logaritmos para calcular esses itens de A até a D. Então, tudo que a gente lembrar de logaritmo, a gente pode utilizar para calcular a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Vamos começar pela letra A. A letra A está pedindo para eu calcular o log do 10. Uma coisa que eu tenho que reforçar com vocês é que, diferente do que a gente viu lá no número 1, que tinha aquele númerozinho aqui embaixo, né? Embaixo do log, que é a base, nesse exercício aqui não está aparecendo, só está aparecendo aqui na letra D. Por que não está aparecendo? Que já existe um costume, né? Vamos dizer assim, a gente combinou na matemática que quando a base é 10, a gente não precisa escrever. Então, toda vez que você vê o log sem aparecer nenhum número embaixo, significa que tem uma base 10. Você já sabe que na matemática a gente tem várias coisas parecidas com isso, né? Quando o expoente é 1, a gente não coloca. Quando o número é positivo, a gente não coloca o sinal de mais. Então, isso é só mais uma combinação aí que a gente faz. Bom, e como é que eu vou calcular o log de 10 na base 10? Isso daqui é muito simples. Porque já existe uma consequência que diz para a gente que toda vez que a base e o logaritmando são iguais, ou seja, é o mesmo número, o valor do logaritmo é 1.
E a gente vê isso daqui facilmente, porque se fizer a definição, ó, 10 elevado a 1 é 10. Então, toda vez que você tiver a base e o logaritmando, lembrando, logaritmando é esse número maior aqui, tá? Que é o 10. Toda vez que forem iguais, o resultado sempre vai ser 1. Então, eu posso colocar 1 aqui direto. Bom, então agora vamos para a letra B, né? Vamos continuar aqui. Na letra B, ele pede para calcular o log do número 6. De novo, está mantendo a base, que é 10. E agora é um outro logaritmando. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar de x o resultado, né? Já que eu tenho que calcular esse valor, eu ainda não sei, eu estou chamando de x. E se eu quisesse utilizar a definição, olha o que iria acontecer. A base é 10, iria ficar 10 elevado a x, que é igual a 6. E como é que eu resolvo isso? Porque eu não tenho como fatorar o 6 e escrever ele com fatores 10 para ficar igual aquele exercício anterior, né? Vamos até relembrar aqui para não ficar assim, ó, com as bases iguais. Aqui não tem como isso acontecer. Então é o tipo de logaritmo que a gente não usa a definição porque a gente não consegue calcular com ela. Então a gente vai utilizar as propriedades. Vamos relembrar das propriedades. O logaritmo tem duas assim fundamentais. É o logaritmo do produto e o logaritmo do quociente. O que significa isso? Se você tem um log, vamos botar aqui embaixo, depois eu apago, tá? Que se você tem um log de A vezes B, ou seja, de um número vezes o outro, você pode escrever isso daqui como sendo o log do A mais o log do B. Esse é o logaritmo do produto. O logaritmo transforma a multiplicação de dois números na soma do log de cada um desses números. E o logaritmo faz a mesma coisa se você tivesse uma divisão, se você tivesse A dividido por B, né? Ou ainda aqui na forma de fração, se fosse o log de A dividido por B. A única diferença é que ele não transforma em uma soma, ele transforma em uma subtração. Então são duas assim, propriedades fundamentais e que a gente vai poder utilizar aqui agora. Vamos apagar essa lembrança e vamos pensar como é que eu posso fazer esse 6 aqui virar uma multiplicação ou uma divisão envolvendo valores de logaritmo que eu já conheço. Olha para cá, ele me deu o log do 2 e me deu o log do 3. Eu sei que 2 vezes 3 é 6. Então eu vou fazer isso. Eu vou escrever o log de 6, deixa eu apagar aqui esse x, e colocar como sendo o log de 2 vezes 3. Eu troquei o meu número 6, vou destacar aqui, eu troquei o meu número 6 por essa multiplicação aqui, por 2 vezes 3. Eu posso fazer isso sempre que eu quiser, em qualquer momento da matemática, tá? Trocar um número pela operação cujo resultado dela é esse número. Não tem problema nenhum. E aí, como eu falei, o logaritmo vai transformar essa multiplicação em uma soma com o logaritmo de cada fator da multiplicação. Então fica o log do 2 mais o log do 3. E a gente sabe que o log do 2 é aproximadamente 0,3. E a gente também sabe que o log de 0,3 é aproximadamente meio. Então 0,3 mais 0,5, isso daqui é igual a 0,8. Então o log de 6 ele é igual a 0,8. Ok? Então já relembramos aí várias coisas de logaritmo, mas ainda tem mais um pouquinho para a gente lembrar. Por exemplo, o log do quociente a gente ainda não usou. Será que a gente consegue utilizar em algum dos outros itens que a gente tem que fazer? Vamos dar uma limpeza aqui nessa tela para a gente fazer a C e a D. A letra C é o log de 15. Vamos passar aqui para o espaço que a gente vai calcular. A letra C, o log de 15. E como é que eu posso reescrever esse 15 de tal maneira que eu consiga utilizar valores
que eu já conheço. Bom, 15 ele é 5 vezes 3, mas eu não tenho log de 5. O 15 também eu posso dizer que é 30 dividido por 2, né? Vamos fazer isso. 30 dividido por 2. Ah, mas eu não tenho log de 30. Eu não tenho log de 30, isso é verdade. Mas eu tenho, sabe o que? O log de 3 vezes 10. Eu tenho o log do 3 e eu tenho o log do 10. O log do 3 está aqui. E o log do 10 eu já sei que é 1, que é a mesma coisa que a base, então o resultado é 1. Então agora eu cheguei em um logaritmo com números que eu já tenho o valor do log deles. Como é que vai ficar isso? Vai ficar o log de 3 vezes 10 menos o log do 2, certo? Aqui eu tenho uma divisão, então a divisão vai virar uma subtração. O log de cima, como em cima tem dois números, por isso que ficou 3 vezes 10, menos o log do número aqui de baixo, é só um número mesmo, então log do 2. Tem ainda uma coisa para resolver, né? Que é o log de 3 vezes 10. 3 vezes 10 é 30, mas aí eu volto lá para o começo que eu não tenho esse valor. Não é isso que eu quero. O que eu quero é fazer isso. Ó. O log de 3 vezes 10 é o log de 3 mais o log de 10. Tá vendo? Que aí eu caio em logaritmos que eu sei o valor. Menos o log do 2 ainda aqui no final. O log do 3 é o meio. O log de 10 é 1 e o log de 2 é 0,3. Agora a gente faz essa continha aqui simples. Meio mais 1 é 1,5. 1,5 menos 0,3 é 1,2. Então o log de 15 ele vale 1,2, ok? Então nessa letra C aqui a gente usou duas propriedades operatórias. A gente utilizou o log do quociente, que transforma a divisão de dois números na subtração do log desses dois números. E também utilizamos o log do produto novamente, que transforma a multiplicação dos dois números numa soma envolvendo o log desses dois números. Ok? Bom, falta a letra D, né? A letra D você poderia achar que é a mais fácil de todas, porque está pedindo log de 3 e lá em cima está escrito log de 3. Mas não é tão fácil, por quê? Porque esse log de 3 aqui, que é meio, ele está na base 10. Enquanto que esse log aqui, ele está na base 2. Como a base é diferente, o valor do logaritmo também é diferente. Então a gente precisa, sabe o quê? Mudar a base desse logaritmo. A gente precisa transformar o logaritmo que está na base 2 para o logaritmo que estiver na base 10, que é o que eu tenho lá em cima no exercício. Como é que a gente faz para mudar de base? Vamos relembrar agora. Eu vou apagar aqui a letra C para a gente fazer a letra D. Então aqui, letra D, log do 3 na base 2. Muito bem. A mudança de base é simples, tá, gente? É uma regrinha aí que a gente grava. É só você fazer a divisão entre o log do logaritmando, que é o 3, na nova base que você quer. Eu quero a base 10, então vai ficar aqui base 10. De novo, base 10 eu não escrevo, pode deixar só log, dividido pelo log do outro número, que é a base, que é o 2, também na base nova que você quer. Como a base nova que você quer é 10, então vou continuar deixando sem nada aqui escrito. Pronto. Mudança de base é só isso. Agora eu pego o log do 3, que é meio, dividido pelo log do 2, que é 0,3. E aí a gente faz essa divisão para fechar o nosso exercício 2. Infelizmente não vai dar aquele númerozinho inteiro bonito que nem todas as outras, mas a gente deixa ele aqui aproximado pelo menos para 1,7. Tá? Você dividindo meio por 0,3
vai dar aí uma dízima periódica, né? 1,66666. A gente aproxima aqui para 1,7, ok? Então, a mudança de base é só isso, é só você lembrar dessa regra. Eu até falo que eu acho mais fácil de gravar, é só você pegar em cima o log do número aqui, grandão em destaque, e embaixo o log do número pequenininho aqui, que já está mais embaixo mesmo. Lembrando que o log que você vai colocar aqui não é o log de 2, é o log da base que você quer para fazer a transformação. Eu quis fazer a transformação para a base 10, porque era a base que estava desde o início aqui o exercício, mas se você quisesse passar para outra base, é só colocar a sua outra base aqui, ok? Bom, então a gente deu uma boa passada aí na definição do logaritmo, em algumas consequências, em algumas propriedades que a gente está revisitando, relembrando a partir desses exercícios aqui, tá? Então é uma aula só para a gente relembrar o básico de logaritmo. Mas aí agora que a gente já relembrou o básico de logaritmo, vamos para algo mais prático, mais concreto, digamos assim. Vamos resolver uma questão aqui que é um problema que envolve a utilização de logaritmos, tá? Então, uma questão aí da VUNESP, a expectativa de vida em ano em uma região de uma pessoa que nasceu a partir de 1900 no ano X. Então, qualquer ano de 1900 em diante, por isso que está x maior ou igual que 1900, ela é dada por essa expressão L de x. Então, aqui nós temos uma função. Lembram de função? Quando você tem aquela relação de dependência? Uma função logarítmica, porque você tem um logaritmo ali no meio. Tá? Ficou meio estranho aqui que está apertado, mas é uma função logarítmica. Essa função logarítmica, ela dá a expectativa de vida de uma pessoa nessa região aí em questão. Então, considerando o log de 2 aí como sendo 0,3, uma pessoa dessa região que nasceu no ano 2000, ela tem uma expectativa de viver quantos anos? Aí tem as alternativas para a gente descobrir aí qual que é a correta. Bom, se ela nasceu no ano 2000 e como x representa o ano, eu vou pegar essa expressão aqui dada, trocar o x pelo ano 2000. Então, eu estou calculando o L de 2000. O L de 2000 vai ser igual a 12 vezes 199 vezes o log de 2000, né? Já que é log de x, eu estou trocando x por 2000, menos 651. Então, tem uma expressão aí para a gente resolver agora. E dentro dessa expressão a gente precisa determinar o valor do log de 1000 antes de qualquer coisa. Então, antes de resolver, eu vou fazer aqui, ó. Qual é o valor do log de 2000? O exercício não deu para a gente o log de 2000. Ele deu o log de 2. Eu posso usar as propriedades para calcular o log de 2000. O que eu posso fazer? Você já percebeu que eu posso transformar isso daqui em uma multiplicação? Dou aí um tempinho para você pensar qual vai ser a multiplicação usando o valor que eu tenho aqui do log, que é o log de 2, ou alguma outra coisa que eu saiba de logaritmo. Qual a multiplicação que eu vou utilizar para reescrever o 2000? Já pegou qual é a ideia? A ideia é bem simples. É 2 vezes 1000. Aí, se você ainda não pegou a ideia, você deve estar com a dúvida aí. Mas por que 1000 se o exercício não deu o log de 1000? Você vai entender já já. Olha só. Isso daqui vira uma soma, não é? Já que é a multiplicação. Então vai ficar o log de 2 mais o log de 1000. Ok? Bom, o log do 2, o exercício já passou para a gente. Mas e o log do 1000? Vamos fazer um outro pontinho aqui, uma outra observação, e colocar aqui o log de 1000. Você sabe que a base desse logaritmo é 10, já que não aparece, a base é 10. Você sabe também que, pela definição, isso quer dizer que 10 elevado
A1x, ou A1a, para não confundir com o x que o problema já deu, tem que dar 1000, certo? 10 elevado a esse a tem que dar 1000. E como é 1000 e a base é 10, é só você pensar quantas vezes você tem que multiplicar o 10 para dar 1000. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então você tem que multiplicar 3 vezes. Ou seja, aqui esse a, ele é 3. Então o valor desse logaritmo é 3. Vamos colocar aqui. Então tirar isso. No lugar do log, no lugar aqui do a. Então aqui a gente tem como resultado 3. Porque 10 elevado a 3 é igual a 1000. Então a gente sabe que o log do 2 é 0,3 e que o log do 1000 é 3. 3 mais 0,3, 3,3. Então a gente descobriu aí, com os cálculos, usando as propriedades, quanto que é o log de 2000, para a gente substituir aqui, nessa parte aqui da expressão, a gente substitui o log de 1000 por 3,3, ok? Vamos fazer isso com mais espaço, porque aqui já ficou apertado, tá até saindo a letra feia. Vamos fazer isso daqui com mais espaço então. Vamos dar uma limpeza aqui nessa tela. Vamos guardar só as informações que a gente precisa para continuar a resolver. Então o que a gente precisa aqui para continuar resolvendo é aquela expressão e o valor do log de 2000. Vamos seguir então, vai ficar 12 vezes 199 vezes o log de 2000 é 3,3. Tá? Vou até destacar aqui para vocês. Eu estou trocando o 2000 por 3,3 menos 651. Agora a gente faz contas aí seguindo as ordens que a gente sabe que primeiro vai resolver a multiplicação dentro do parênteses, né? 199 vezes 3,3 é igual a 656,7. Isso daqui menos 651. Agora a gente termina de resolver o que está dentro de parênteses, né? Então vai ficar 12 vezes. Essa subtração aqui dá 5,7. E por fim, essa última multiplicação, 12 vezes 5,7 dá 68,4. Vamos botar o sinalzinho aqui de igual, né? Já que a gente está fazendo aqui essa conta. Então, a expectativa de vida para alguém que nasceu no ano 2000 dessa região aí é de 68,4 anos, tá? Bom, e com isso então a gente termina a nossa revisão. A gente falou da definição lá no número 1, falamos de propriedades no número 2 e no número 3 pegamos um problema que é modelado, né? Tem uma função logarítmica que dá o resultado de uma expectativa de vida, e para calcular a gente precisou do que foi visto no número 1 e no número 2. Então a nossa revisão assim bem rápido, bem sucinto, só mesmo para lembrar o básico de logaritmos, termina aqui. Deixo aí sempre como sugestão que tem que praticar, tem que fazer exercícios, vai fazendo exercícios acompanhando esse vídeo, tenta refazer esses exercícios aqui sozinho, depois ver se você conseguiu fazer. Matemática é praticar, então bora praticar, bons estudos e até a nossa próxima aula.